Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Aline Estreal. E eu sou o Silas Bugão. E esse é o Bora lá com Jesus. Então, hoje vamos falar um assunto muito sério e que muita gente acaba se tornando vítima, né? Não sei. Acredito que sim. Mas e aí? Somos pecadores? Na realidade, claro que não. E diante dessa resposta, eu já te falo que muita gente vai achar que a gente já está pecando só de falar isso, que não somos pecadores. Porém, Romanos nos ensina muito a respeito disso. Se você quiser saber um pouco mais profundo sobre realmente essa palavra de ser pecador, eu te aconselho a ler Romanos todo. Mas nós vamos ler alguns versículos aqui em Romanos 6. Vamos começar aqui do 11. Fala assim: assim também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo nosso Senhor. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois está debaixo da lei, mas nós estamos vivendo debaixo da graça. E 18. E libertos do pecado, fossem feitos servos da justiça de Deus. E o que isso nos ensina, na verdade, em Romanos 6,18, né, quando fala assim: e uma vez libertos do pecado, fossem feitos servos da justiça. Porque esse termo quer dizer uma vez quer dizer para sempre. Então quer dizer que nós já estamos vivendo no tempo de Deus, nós estamos vivendo no tempo da graça. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. A partir do momento que Jesus resolve entregar o seu sangue por nós, o que ele faz é suficiente para sermos justificados nele. Quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, passamos a aceitar também essa verdade. Não tem como aceitar Jesus como nosso Salvador e não aceitar essa verdade, porque Ele fez isso por nós. Ele já nos deu essa salvação, Ele já nos deu essa justificação. Então que você também possa realmente acreditar nisso, crer nisso, nessa verdade, que somos justificados. Essa questão da justificação é uma questão muito interessante, porque a justificação geralmente ela é entregue a nós, de fato, a quem tem consciência de fato que é em Cristo Jesus. A quem nasce de novo, exatamente. Né? Quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, ali, aquele escrito de dívida que havia contra a sua vida é simplesmente esquecido, lançado no mar do esquecimento. E não é nós que estamos falando isso, é a própria palavra. Está escrito lá em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem que foi aquele? Aquele é o Jesus, que não conheceu o pecado, que era justo. Ele, no nosso lugar, ele tomou o nosso lugar de pecador e nos fez justo. Vou dar um exemplo aí, bem fácil, assim, para todo mundo entender. Muito simples, você está devendo uma mercearia. Vamos trazer por exemplo plástico. Quem não tem às vezes uma conta em padaria ou alguma conta numa loja? E às vezes você está devendo aquilo e uma pessoa chegou e pagou essa conta. Às vezes você não passa nem na rua, né? De tanta vergonha, a cara queima na verdade. Você fala assim, mas eu estou devendo. Aí essa pessoa vai e paga uma conta para você. Essa conta é paga. Se você não tiver pessoas que falem com você que essa conta foi paga, você vai saber que ela foi paga? Não vai. Não vai, não é verdade? Então, se ela foi paga, meu querido, não há um escrito de dívida contra o seu nome mais. E foi o que Jesus fez, né? Ele pagou a nossa dívida. E o que cabe a nós agora? Crer, ter consciência do que Jesus fez por nós, renovar a nossa mente com relação a isso, aceitar essa verdade. O que Jesus fez por nós já foi suficiente. Cristo assume o nosso lugar de pecador. Ele nos coloca numa nova posição. A gente deixa de ser escravo para passarmos a sermos filhos de Deus. E assim, a nossa natureza, que era uma natureza pecadora, passa a ser uma natureza justificada. Aí fala assim, mas a gente continua pecando. Sim, mas agora o pecado passa a ser uma questão de escolha. Ninguém vai te obrigar a pecar. Ninguém obriga a gente a pecar. E mesmo assim que você nasce de novo, que você aceita Jesus, o que acontece?
a gente passa a ter consciência desse pecado. Então, se você vai ali e fala mal do seu irmão, né, que não existe pecadinho ou pecadão, né? Qualquer pecado que você comete, Deus já sabe que você ia pecar. Quando Jesus morre por nós lá atrás, a gente nem tinha nascido ainda. Então mesmo o nosso pecado que a gente ainda vai fazer, o de hoje, o de amanhã, o de semana que vem, ele já foi pago. Aí você fala assim, então eu posso pecar à vontade. Se você tem essa consciência, eu vou te falar, meu querido, é porque você não está em Jesus. Porque a partir do momento que estamos em Cristo, somos livres dessa natureza pecadora. E somos livres de cada dia mais livres desse pecado. A partir do momento que você coloca os seus olhos fitos no Senhor, você vai querer cada vez mais parecer com Jesus, fazer as coisas que Jesus fazia, né? Como diz, a gente imita o nosso Pai. Deus, a partir do momento que Jesus dá o seu sangue por nós, o nosso Pai passa a nos olhar assim como Ele olhava Jesus. Ele enxerga o seu próprio Filho em nós. Ele não enxerga mais o pecado. Podemos nos arrepender, podemos voltar ao Senhor, podemos pedir perdão. E aquilo vai se tornando cada vez mais escasso na nossa vida. O Espírito Santo nos leva cada vez mais ao arrependimento desses pecados. Então não existe mais essa condenação. Se alguém te condena por isso, querido, você fala com ele, meu filho, nasça de novo. Nasça em Jesus, renasça em Jesus se preciso for. Se você já foi batizado por algum motivo, né, você se afastou dos caminhos do Senhor e tudo, renasça em Jesus novamente. Outro contexto bíblico que fala, nenhuma condenação há para aqueles que em Cristo Jesus estão. Né? E né, igual eu falei, Romanos fala muito sobre isso. Romanos 1:2 mesmo fala, é preciso aceitar a nossa condição. E a nossa condição, como que a gente vai aceitar isso? É através da nossa fé. Através da fé que temos em Jesus, que cremos que é possível sim, uma vida mais reta, uma vida com os olhos fitos nele, uma vida nele. E assim, porque nós estamos no tempo do favor de Deus. Por um ato, somente um ato de obediência de Jesus, ele salvou toda a humanidade. Então não aceite mais as pessoas falarem, você é um pobre pecador, porque você não é. Não é isso que Jesus fez. Jesus nos deu vida em abundância, Jesus nos deu graça, Jesus nos fez justificados. Essa salvação não tem como você não aceitá-la. Você fala assim, eu aceito Jesus, mas a parte da salvação eu vou ver se eu mesma consigo me salvar. Não dá. Você precisa aceitar também que você é salvo em Jesus, que você é justificado no Senhor. Que você possa cada dia mais se livrar realmente desses atos de pecado, tendo consciência que pecado hoje são atos e não natureza. Que você possa realmente estar no Senhor, que possamos aceitar que somos filhos amados de Deus. Deus nos olha com os mesmos olhos que olha para o seu Filho Jesus, porque foi isso que Ele conquistou para nós. Seja livre, seja salvo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E vamos ficar com louvor. Amém. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do
nossa live, dê um ok, Dê um compartilhe, se inscreva para que a gente continue fazendo, né, mais vídeos que possam estar tocando e te dando um entendimento convicto da palavra de Deus. Que Deus abençoe, né, e até a próxima live, se Deus quiser. Abraço, beijo! Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.